O teiu é um lagarto brasileiro que só não é encontrado na região amazônica. Ele também é encontrado no Uruguai e na Argentina. A gente pode falar que o teiu é uma espécie nativa brasileira, porque a distribuição dele natural inclui o território brasileiro. O teiu ele não era encontrado nas ilhas do Brasil, só na região continental. Mas na década de 50, por volta de 1950, ele foi levado para Fernando de Noronha, na tentativa de combater uma espécie invasora, o rato. O rato não é uma espécie nativa de Fernando de Noronha. Esse rato ele é nativo do Sudeste Asiático. Em Fernando de Noronha, a gente pode dizer que ele é uma espécie exótica, que ele não ocorre naturalmente nessa região. No entanto, ele deve ter sido levado para a ilha logo no início da colonização humana de Fernando de Noronha. Ele deve ter ido em embarcações que carregavam muito alimento e acabaram colonizando a ilha, causando prejuízos bem grandes para esse ecossistema. Primeiro, porque ele começou a comer ovos e plantas nativas. Depois, por ter entrado em competição com uma espécie de roedor que era nativa da ilha de Fernando de Noronha e acabou se extinguindo, ou seja, não ocorre mais naturalmente na ilha. A gente, na verdade, não tem mais nenhum exemplar desse roedor que era nativo de Fernando de Noronha. E a hipótese que a gente tem para a extinção dessa espécie é a competição com esse rato exótico. Além disso, esse rato exótico acaba transmitindo doenças como leptospirose para a espécie humana. Por esses motivos, a gente pode dizer que ele, além de ser exótico à ilha de Fernando de Noronha, é uma espécie invasora, porque ele traz prejuízos para a biodiversidade da ilha. O teiu foi levado para Fernando de Noronha na tentativa de resolver o problema ambiental causado pelos ratos. Essa espécie invasora teria agora um predador. No entanto, o que não era esperado é que o teiu, por ter um hábito diurno, não encontra o rato para se alimentar dele. Esses roedores vão em busca de alimento principalmente no período da noite. Então o que acontecia? Os hábitos comportamentais do teiu eram incompatíveis com os hábitos dos ratos. Então eles não se encontravam. Ou seja, o que era para ser a solução de um problema acabou virando um novo problema ambiental. Isso porque o teiu começou a se alimentar de ovos de espécies nativas, começou a comer semente e destruir as sementes de plantas também nativas de Fernando de Noronha, começou a comer ovos de tartarugas. O teiu começou a se alimentar inclusive de uma espécie de lagartixa endêmica de Fernando de Noronha, ou seja, é uma espécie nativa com uma distribuição restrita àquele local específico. A gente não encontra essa espécie em nenhuma outra região do planeta, a não ser em Fernando de Noronha. Por isso ela pode ser chamada de endêmica. Então vamos pensar o seguinte, em Fernando de Noronha, o teiu ele poderia ser considerado uma espécie nativa, extinta, invasora, endêmica ou exótica. Para responder essa questão, a gente tem que pensar o seguinte. O teiu ele é nativo só da região continental do nosso território. Na região da ilha, ele não era encontrado naturalmente. No entanto, ele ainda existe na ilha, não pode ser considerado uma espécie extinta. Não pode ser considerada também uma espécie endêmica, porque uma espécie endêmica ela é nativa e exclusivamente de um território. No caso do teiu, ele não é exclusivo da ilha de Fernando de Noronha e nem nativo de lá ele é. Então ele é uma espécie exótica à ilha. Exótica que traz prejuízos à biodiversidade. Logo, também deve ser considerado uma espécie invasora. Uma outra espécie invasora que a gente vai conhecer é o peixe-leão. Na Indonésia, o peixe-leão é considerado uma espécie nativa, que foi levada para os Estados Unidos para comercialização por aquaristas. Então, tentando criar esses animais em aquários, muitos indivíduos perceberam o trabalho que eles davam e acabaram liberando alguns espécimes nos mares da Califórnia.
fazendo dela uma espécie exótica dos Estados Unidos da América. O peixe-leão tem algumas características reprodutivas muito interessantes. A fêmea, a cada 4 dias, libera 2 sacos gelatinosos com óvulos que podem ser fertilizados pelos machos. Cada saco tem em média 12.000 óvulos. Isso resulta cerca de 2 milhões de óvulos por ano na natureza. Ou seja, cada indivíduo de peixe-leão pode produzir até 2 milhões de óvulos. Em menos de um ano, esses filhotes poderiam participar dessa cadeia reprodutiva, né? Eles atingem a maturidade reprodutiva. Isso faz dessa espécie uma espécie com alto potencial de crescimento. Uma população pode crescer rapidamente, porque ela tem algumas características que permitem essa reprodução rápida. No entanto, a gente não vai encontrar populações tão grandes assim. Por que será que a espécie, tendo essas características, não consegue alcançar uma população tão gigantesca assim? A gente acredita que existem algumas características do ambiente que impedem essa capacidade máxima de reprodução. Dentre essas características, a gente pode citar a disponibilidade de alimento, a gente pode citar também a competição com outras espécies da região, a presença de predadores. Bem, esse conjunto de fatores que impede o crescimento máximo da população é chamado de resistência do meio. Já essas características reprodutivas da espécie são chamadas de potencial biótico. O potencial biótico, então, são as características reprodutivas da espécie que permitiriam o máximo crescimento populacional. Ele não é atingido normalmente por conta da resistência do meio, por conta de algumas características ambientais que impedem esse crescimento máximo. As características reprodutivas que compõem o potencial biótico não variam dentre os indivíduos daquela espécie. Então, tanto a população de peixe-leão da Califórnia quanto a população da Indonésia compartilham essas mesmas características, apresentam o mesmo potencial biótico. Mas como o ambiente é diferente em cada uma dessas regiões, na região em que o peixe-leão é nativo e na região em que o peixe-leão foi introduzido, nós vamos ter crescimentos populacionais distintos. Só para você ter uma ideia, a densidade populacional do peixe-leão na Indonésia não alcança mais de 80 indivíduos por hectare. Reparem que eu estou te dando uma medida de densidade populacional. Eu falei um número de indivíduos por uma determinada área. Essa densidade populacional é muito mais elevada na Califórnia. Lá a gente tem cerca de 450 indivíduos por hectare. Bem, se o potencial biótico da espécie é o mesmo, por que será que eu vou encontrar densidades populacionais tão diferentes nesses dois ambientes? A resposta está na resistência do meio. A resistência do meio para o peixe-leão na Indonésia é muito maior do que na Califórnia. Ou seja, o que impede o crescimento populacional na Indonésia são muito mais fatores do que o que impede o crescimento populacional na Califórnia. Só para você ter uma ideia, na Califórnia a gente não encontra predadores naturais para o peixe-leão. E ele encontra uma enorme facilidade os alimentos disponíveis. Então ele come outros peixes, ele come crustáceos, tudo que cabe na boca dele ele vai comendo. Então, se eu tenho muito alimento disponível e não tenho predadores, a minha capacidade de crescimento acaba sendo muito maior. A minha população consegue crescer muito mais, alcançando densidades populacionais muito superiores às encontradas lá na Indonésia, onde a gente vai ter um número grande de predadores naturais dessa espécie.
peixe-leão tem se espalhado então ali pela região do Caribe e vai dizimando a biodiversidade local por essa alta capacidade de devorar as espécies nativas. Acredita-se que ele já esteja chegando a ocupar o Suriname, a Guiana Francesa, e tem uma estimativa de que logo mais ele alcance o litoral brasileiro. Ele só deve parar quando alcançar ali o litoral da Argentina, onde as águas são tão frias que ele não conseguiria sobreviver. Uma outra expectativa dos pesquisadores é que ele pare o avanço pelo litoral brasileiro ali na região do rio Amazonas, quando as águas do rio chegam ao oceano e alteram drasticamente a salinidade daquela região. Então a expectativa é que essa barreira natural freie o avanço da população de peixe-leão. Reparem que essas características de temperatura e salinidade da água são características que a gente diz abióticas do ambiente. São fatores abióticos que afetam as populações biológicas e que vão limitando o crescimento e a ocupação, a distribuição geográfica dessas espécies. Se você gostou de aprender sobre espécies invasoras, a minha sugestão é que você pesquise um pouco mais sobre o mexilhão dourado. Descobre em que lugar do planeta ele é nativo, em que região do Brasil ele tem causado prejuízos e que tipo de prejuízos ele tem gerado. Além disso, você pode visitar o site do Instituto Horus, que também contém muitas informações interessantes sobre essa e outras espécies invasoras. Se você tiver interesse também, clica aqui na descrição do vídeo e acesse o link com exercícios que eu separei de diferentes vestibulares sobre esse tema. Até mais!